E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais sobre como entender a movimentação do gráfico, para você compreender melhor se você está numa região de venda, numa região de compra, se você está no gráfico em uma possibilidade de fazer um trade onde o seu trade tem a ver com aquilo que o gráfico está fazendo. Pois bem, esse conhecimento técnico que a gente adquire vem de encontro àquilo que é ensinado através da análise gráfica. Então, você que está chegando agora no canal, vá se inscrever no canal. Eu sou o Cadu Rinaldi. Aqui eu ensino análise gráfica. Aqui eu procuro trazer uma visão ampla para você do que é analisar o gráfico. Eu procuro trazer uma visão ampla para você de entender realmente o que é o gráfico. Como fazer uma análise, como ter um entendimento lógico da região, tá bom? Dentro daquilo que nós operamos em suporte, resistência ou tendência, tá? Independe do gráfico. Aqui, por exemplo, ó, tá claro ali que o preço está fazendo na região, né? Tá muito claro. Quando eu chego no gráfico aqui, ó, vejo um ponto de liquidez, deixa fechar, fechou. Tá lá, entrada linda, ó. Chego aqui no gráfico, deixa eu fazer assim para ficar mais claro para vocês, ó. Chego aqui no gráfico, eu vejo aqui, ó, ponto de liquidez. Perfeito? Perfeito. Uma região que é ponto de liquidez, uma região para vir buscar valores econômicos. Essa região aqui, pessoal, ela é ampla, é uma região aqui de suporte ou demanda, como queira, ó, ela engloba todo esse movimento. Conseguiu compreender? Então aqui eu tenho dois movimentos possíveis. Ou o preço sai da região para buscar outros movimentos de liquidez acima, ou o preço sai da região para buscar movimentos de liquidez abaixo. Simples, né? Ou o suporte é corrigido aqui na região para buscar regiões acima, ou o suporte é rompido para buscar regiões abaixo. Simples, tranquilo. Ah, Cadu, mas como é que eu sei se ele vai romper, se ele não vai romper? Aí é que está saber todo o entendimento da análise gráfica, compreender o porquê que o gráfico está trabalhando dessa forma, o porquê que essa região pode segurar o preço. Isso aí é o contexto. Isso aí é você aliar no contexto gráfico o movimento do gráfico, a região que o preço está, como que a tendência está trabalhando, o padrão de vela e o fluxo do movimento. Tá? E o fluxo do movimento. O fluxo do movimento diz muito aqui na região quando essa região está trabalhando perto de um ponto de liquidez, tá bom? Você que é novo, que está chegando aqui no canal, ó, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você baixar, para você fazer download. Para você fazer download é simples, tá? É só entrar aqui no link da descrição. Pessoal, não vá digitando meu nome aí no Telegram, porque você vai encontrar um monte de gente aí fake, tá? Então cuidado, ó. O link para você baixar o e-book está aqui, ó. Link da onde? Link do canal do Telegram. Aqui também você vai ver meu WhatsApp, vai ver meu Instagram, vai ver o link de acesso ao treinamento. Então qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Presta atenção, você que me segue, cuidado em entrar em perfis falsos, tá bom? Então entrou aqui no canal do Telegram, ó. Quando você acessar o canal do Telegram, o que vai acontecer? Você vai ver a mensagem fixada, simples, né? Com o e-book aqui desenhadinho, ó. Você vai clicar sobre ela, vai abrir dois links e qualquer um dos links você faz o download. O que você encontra dentro do canal do Telegram? Apenas resultados dos alunos e as aulas do YouTube. Apenas isso, tá? É um canal onde eu reúno aqui as pessoas que mandam os resultados para mim, juntamente com as aulas do YouTube. Como aqui, ó, a Andréia fala, olha que entrada linda, professor. Eu estou sumida de mandar meus resultados, porém estudando, batendo minhas metas. Exatamente, é assim que se faz, Andréia.
André tá aqui, Marcelo tá aqui, ó, batendo meta, ó, 2 entradinhas certeiras, consistência. Você viu como o aluno é consistente, né? Analisando o volume Vela, aula que eu subi ontem aqui para o YouTube, para você acompanhar, estudar. Aqui o Marcelo novamente, uma entrada com 3 taxas, perfeito, Marcelo. Aqui o Ananias, ó. Boa tarde, professor. Deus abençoe você e sua família. Tá lá, fruto do conhecimento. Gratidão, ó. Positivaço. É assim que funciona o trade, ó. Esse aqui é o Wagner, né, mandando sua entradinha. Eu sei que é o Wagner por causa do monte de indicador que ele utiliza. O Wagner mandando sua entrada. Aqui, que não está aparecendo, é o resultado dele, o que ele escreveu, ó. Não carregou as imagens. Tem muita chuva aqui por Santa Catarina. Isso dificulta um pouco, por mais que a internet é via fibra ótica, sempre por causa de chuva tem, né, alguns picos assim. Ó, então o Wagner aqui, ó, boa tarde, mandando seus resultados, o vídeo que ele me manda. Gilson aqui batendo meta em 2 entradas. Aqui a Vanessa também, ó, meta batida 3-0, Deus abençoe, professor, mandando seu testemunho. Aqui o Will Daniel, ó, mandando um testemunho a respeito, ele nem mandou resultado, ele só agradece. Desde 2020 eu estou estudando esse mercado e agora sinto que finalmente eu tenho conhecimento correto. É isso aí, Camila. Segue o plano, segue o plano. E ela fala ainda aqui, ó, que ela operava só M5, e agora ela está em M1, que ela está achando uma maravilha, e assim por diante. Então acompanhe aqui o canal do Telegram para você ver mais resultados dos alunos, aprender mais com os alunos. Qualquer dúvida, ó, pode mandar um direct aqui para mim no direct do Instagram. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, os links estão aí na descrição do Instagram também, do link lá. Aqui tem o link de acesso ao treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Corra, aproveite essa super oportunidade para que você faça parte do treinamento com acesso vitalício e tira dúvidas diretamente com o professor Cadu aqui, tá bom? Ó, o preço está chegando nessa região aqui, o GBP está chegando nessa região. É uma região interessante, né? Uma região interessante do preço, uma região muito interessante, uma região que ele pode fazer uma pequena correção. Vamos ver se ele vai na entrada, o GBP. Ó, GBP JPY. Vamos ver se ele vai dar uma entrada ali para nós. Vai depender do fechamento deste candle aqui nessa região, né? Vai depender como que ele vai fechar. Se ele fechar mostrando a possibilidade, já não mostra mais possibilidade, já vou sair do trade, já vou sair dele, não mostra mais. Deixa eu mudar. Ó, o SDJPY, hoje é uma sexta-feira, né, pessoal? Então a gente tem que ficar mais esperto nas movimentações. Deixa eu dar uma olhada, ó. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, a gente tem que ficar um pouco mais esperto nas movimentações gráficas. Aqui existe a possibilidade de uma pequena correção antes dele subir movimento. Então eu vou aguardar o movimento. Depende da movimentação que ele fizer aqui, dá até para eu continuar subindo o preço. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. A ideia ali é compra, tá? A ideia é compra, mas não do jeito como ele apresentou ali na região. Então vamos aguardar o movimento. Depende do jeito que ele fechar esse candle aqui, ó, pode ter a possibilidade de um movimento de alta, tá bom? Depende de como ele fechar aqui. Se ele fechar num entendimento que vale a pena fazer uma entrada de compra, eu vou fazer, tá? Que nem agora, ó. Entrou pressão de baixa, mas eu acredito que ele faça um pequeno movimento de alta. Que ele venha buscar pelo menos essa região aqui, ó. Essa região aqui, pelo menos ela, tá?
Ele está travado nessa outra região aqui, ó. Ele está travado nessa região aqui para fazer busca mais acima. Então vamos ver a movimentação que ele pode fazer aqui. Vou pegar aqui, ó, se ele permitir, vou pegar mais duas. Sabe quando ele vai chegando, vai perdendo gás? Ó, o tempo de compra de opção terminou, tente mais tarde. Não deu certo para eu fazer a minha compra aqui. O gráfico, ele tá, sabe quando ele parece que está perdendo força de movimentação, né, liquidez, mas tudo bem. Ó, vou tomar aquele loss ali, eu pego ele aqui na subidinha, ó. Pego ele na subidinha aqui, vamos ver se eu pego ele. Ó, vou pegar ele aqui na subidinha, como eu falei para vocês, tomo loss ali naquele movimento. A ideia era uma continuidade do movimento, ele veio mais abaixo para fazer uma correção ali, perfeito. Eu marquei a região para você, mostrei das possibilidades que ele poderia fazer. Por quê? Está numa região de demanda. Ele está numa região de demanda. Então, se ele está numa região de demanda, o pensamento é de compra. Eu sempre vou pensar que o gráfico ele pode fazer a movimentação de compra em relação àquilo que o gráfico me mostra. Tá? Então, para operar o suporte e resistência de forma correta, eu tenho que aprender a entender quais são os melhores pontos de entrada, eu preciso entender quais são as melhores regiões de marcação, eu preciso entender como que o gráfico está trabalhando, interpretar o gráfico os melhores pontos de entrada. Tá lá, ó. Fechou. Perfeito, né? Fechou aqui um candle bem pequenininho, mas essa é a ideia. Por quê, pessoal? Ó, tendência de baixa quebrada, começa a tendência de alta. A minha expectativa era que aqui nessa região ele já começasse a fazer a movimentação de alta, mas não, ele veio buscar até um pouco mais abaixo para fazer movimento. Perfeito, tá? Movimento dele perfeito. Cadu, é um erro de execução? Talvez este padrão aqui que eu imaginei que fosse uma continuidade, entrou muito volume, ainda tendo um pouco de força para mais uma correção. Mas você tem que entender, e eu já falei isso diversas vezes aqui no canal, que quando você aprende a fundo a análise gráfica, você pode errar num momento de execução, mas a análise é muito difícil, porque você vê todo dia, você aprende todo dia como é que se faz, você vê o gráfico trabalhando todo dia, vai ficando simples, né? Porém, não falei para você que é uma compra aqui, ó, e o gráfico está indo embora fazendo a movimentação esperada, tá bom? Então, ó, primeira entradinha aqui, ó, em GBP JPY, aqui nessa compra, nessa região. O USD-JPY, uma outra compra, porém uma execução um pouco antes do previsto ou numa oportunidade não tão boa. Depois continuei o meu movimento de entrada, mostrando para você que era essa ideia que o gráfico me mostra. A única coisa é que o ponto de entrada eu poderia ter esperado um pouquinho mais. E quando eu falo que a paciência e a disciplina fazem parte do trader, então lembre-se, pessoal, paciência, tá? Paciência. Isso aqui é o que vai fazer você mudar a sua perspectiva. Então, aqui, ó, talvez por uma questão de falta de paciência, não acreditei muito nesse volume de baixa, fiz a entradinha um pouco antes da hora, mas tranquilo, né? Tranquilo, dentro do gerenciamento de risco. Por enquanto, ó, uma entrada, segunda entrada com loss, terceira entrada aqui perfeita, mais duas taxas, então 3-1, né? Numa sexta-feira, vamos ver mais que o gráfico tem a nos oferecer. Vamos lá, o USD-JPY, ó, veio o Euro-USD agora para mim aqui. Vamos dar uma olhadinha no Euro-USD. Olha o que o Euro-USD está fazendo. Está chegando numa região. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás se tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Possibilidade de venda? Existe possibilidade de venda aqui? Está um pouco esticado. Está um pouco esticado. Mas deixa ele subir um pouquinho, sobe um pouco,
Ele está um pouquinho esticado demais este candle aqui, né? Já não me dá assim uma perspectiva de venda. Por quê, Cadu? Porque dá uma olhada, ó. Ele engolfou esses dois candles. A perspectiva é venda, mas eu não acreditei muito nele não. Ele pode chegar até aqui. Eu não acreditei no sentido de que ele poderia fazer mais um movimento de alta aqui, ó, para depois fazer um movimento de queda, tá? Então, quando o gráfico faz esses movimentos, eu prefiro ficar um pouco de fora. Eu prefiro esperar o movimento fazer uma clareza, né, na região. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu prefiro esperar o gráfico fazer uma clareza na região, uma movimentação mais clara, para que ele não venha aí acabar me tirando do trade. Ó, agora eu vou entrar aqui. Qual é a perspectiva, pessoal? A perspectiva, ó, é que ele venha pelo menos aqui nessa região, tá? A perspectiva é essa, do movimento. Quando eu não fiz a entrada ali logo após aquele candle, é porque eu fiquei pensando nesse pavio aqui, ó. Tá vendo esse pavio? Essa região ainda poderia me segurar. Quando ele já vem, faz mais um candle e ele tem aqui esse outro fundo próximo, então o que eu acredito? Numa correção mais profunda. É claro, né? Tem que entrar pressão de venda, tem que entrar força de venda para a onda fazer o movimento que ela tem que fazer, tá? O movimento dela. Então, no máximo ali, ela vai fazer esse movimento lá embaixo, onde eu marquei aquela linha. Simples. Sabendo como interpretar o gráfico para melhor entrada. Tá lá, ó. Perfeito, tá? Sabendo interpretar o gráfico para melhor entrada, ó. Eu venho acompanhando a tendência, ó. Tendência vem, faz movimento, tendência vem, faz movimento, vem, faz movimento, opa! Tendência falha, aqui eu já acredito que ela possa fazer um movimento. Eu ia entrar aqui, ó. Eu ia entrar nessa região. Fiquei com receio desse candle aqui que poderia segurar na região. Quando ele rompe a região, aí eu já entro seguida no movimento na esperança de buscar essa liquidez. Então eu poderia ter feito duas entradas aqui, a primeira e a segunda. Porém, contudo, todavia, a gente não precisa ficar exposto no mercado dessa forma. A gente tem que ter uma consciência de entendimento gráfico e fazer o movimento. Agora, olha só o que eu falei para você. Tracei uma linha e falei o que para você naquela linha? Que o gráfico, essa tendência poderia buscar até a região da linha. Então vamos esperar fechar aquele candle para você ver. Fechou. Olha só onde ele fechou. Olha aqui, ó. Praticamente tocou, né? Se eu fosse preciosismo, não tocou, mas se eu fosse preciosista, por quê? Porque aqui, pessoal, ó, é aquele ponto de liquidez que eu falo para você, ó. Olha o ponto de liquidez aqui. Olha a região. Isso aqui nós vimos lá no primeiro ativo, quando nós operamos. Olha aqui, ó, o GBP-JPY. O GBP-JPY, ó, o mesmo modelo. O mesmo modelo. Aqui também, ó, o mesmo modelo de entrada. Então, o gráfico, ele sempre vai começar a trabalhar e a buscar essas regiões. O gráfico sempre vai ter a questão técnica de buscar movimentos no gráfico. A onda, ela sempre vai caminhar nos ativos buscando regiões, buscando regiões, buscando regiões. E você, com a capacidade técnica, você tem que aprender como interpretar o gráfico para a melhor entrada em região de suporte e resistência. Para aplicar a melhor entrada em região de suporte e resistência. Você viu aqui, ó, que aqui eu acabei tomando um loss, porque a entrada eu poderia ter esperado o preço fechar nessa região e o preço fechar nessa região. O que eu pensei comigo? Eu vou entrar nessa região já aqui, ó, tem muita força de alta para que o preço viesse buscar essa região. No fim ele veio buscar mais abaixo, entendi o movimento, peguei ele, ó, e no fim ele travou aqui, justamente onde era para travar. Então você entendeu? Quando você começa a aprender como interpretar o gráfico, aprender a operar suporte e resistência, e depois eu peguei ele aqui, você vai entender como o gráfico funciona. O que pode acontecer é um erro de execução.
em alguns momentos gráficos. Esse erro de execução ele pode acontecer. Então o gráfico ele se divide em dois setores, por exemplo, ó, aqui tem a questão da causa do movimento, que eu sempre falo para vocês, né? Causa do movimento. Gostou da minha letra, né? Ó, causa do movimento. Ah, vou apagar isso aqui, né, gente? Que isso? Para que escrever desse jeito aí? Ó, causa do movimento. Versus, por que versus? Versus a lógica do preço. Por que lógica do preço? Eu posso falar price action, posso falar ação do preço, posso falar qualquer coisa. Eu posso inventar um nome aqui, nada a ver aqui para você e dizer que eu inventei a roda, tá? Mas esse aqui é um praxe literário, né? Então, qual que é a diferença da causa do movimento e da lógica? Quando você analisa a causa do movimento, você sabe o que o gráfico vai fazer. Então, quando eu cheguei aqui, ó, nesse exato momento aqui, eu já sabia o que o gráfico ia fazer. Agora, eu preciso esperar a ação do preço para aplicar uma entrada. Então, são dois momentos no gráfico. Eu tenho que sempre pensar isso. É o momento 1, onde eu analiso e decido o que eu tenho que fazer, e o momento 2, onde eu vou executar. Por isso que você viu aquele loss. Por isso que você viu que eu tomei o loss, depois eu fiz a entrada e o preço continuou fazendo o movimento que eu estava querendo fazer. Por quê? Porque a causa que eu estava analisando o movimento estava claro, com entendimento tranquilo. Em compensação, quando eu fui executar a ação do preço, eu fui um pouco equivocado. Então, quando você começa a aprender o gráfico, pessoal, o erro na causa do movimento ele fica praticamente nulo e você acaba tendo erros apenas na entrada. Quando a pessoa aprende, tá? Quando você realmente se aprofunda e se dedica e aprende. Só que eu vou falar um negócio para você. Quando a pessoa aprende a causa do movimento, para ela tomar um stop loss, para ela fechar negativo, para ela quebrar seu capital, pessoal, é praticamente... A não ser que a pessoa seja destrambelhada. Sabe o que é uma pessoa destrambelhada? Não tem disciplina nenhuma, não tem paciência. Sabe aquela pessoa nervosinha? Eu tive aluno já que falou assim, eu tomei um loss, mandei o computador na parede, eu quebrei meu celular, eu chutei o cachorro, eu fiz não sei o quê. Quer dizer, então se a pessoa tem um problema que vai além daquilo que a gente pode controlar, isso aí a pessoa tem um problema clínico. Mas se é uma pessoa normal, quando ela aprende o que ela tem que aprender, pessoal, é muito difícil ela errar. Quando ela erra, é por causa da entrada. Como você viu ali, que nem o Cadu fez aqui, ó. A questão não foi o entendimento da causa do movimento, mas sim a lógica da entrada. Então você vai lá e corrige e faz a sua entrada. Que nem aqui, ó. Movimento de entrada fazendo venda. Até onde? Lembra que eu tracei a linha aqui, ó? Até aqui. Ou você esqueceu que eu tracei uma linha azul aqui, ó? Eu vou começar a deixar a linha que atrapalha. Lembra que eu tracei uma linha azul e falei que o preço poderia vir até aqui? Por isso que a minha entrada foi aqui, ó. Olha só, o Cadu falou que o gráfico ia fazer o movimento, o gráfico foi lá e fez. Por quê? Porque isso aqui é entender a causa do movimento. Quando eu falei para você aqui que a ideia era compra, o preço não fez a compra ali, voltou e eu peguei e comprei do mesmo jeito e você viu que o preço subiu, é entender o quê? A causa do movimento. A execução pode dar errado, eu posso não aguardar o momento oportuno. Por isso que o ponto de entrada é muito importante. Você entender que pontos de liquidez, com padrões de vela, dentro do contexto do gráfico, nas melhores regiões, é o melhor ponto de entrada. Então, para você fazer um ponto de entrada, você tem que ter um contexto gráfico, onde existe um ponto de liquidez, formação de um padrão de vela, fluxo de movimento e entrada. Porque aí, o que vai acontecer? Depois que você entendeu toda a causa do movimento, você vai só aliar a lógica do preço na região e vai fazer a sua entrada tranquilo, sabendo o que está acontecendo no gráfico, entendendo o movimento, aprendendo tudo que você aprendeu com esse ponto de entrada. Então, o ponto de entrada, conforme você vai aprendendo a entender o gráfico, depois que você entende todo o gráfico, e é isso que nós trabalhamos no treinamento.
Por isso que a última coisa que você aprende são as execuções e também os padrões de vela. Porque não adianta você querer aprender de trás para frente. Tem muita gente que fala assim, eu queria aprender a operar vela a vela, eu quero ver a vela, eu quero entender a vela. Pessoal, a vela é a última coisa que se faz. O volume ali é a última coisa que se faz. Se você não entender a causa do movimento, não adianta querer aprender vela, não adianta querer aprender filtro de entrada. Pontos de entradas estão ligados às regiões que o preço deixa no passado, onde ele vai fazer um contexto do trabalho da tendência dentro de um padrão de vela com fluxo de movimento. Aí sim você é capaz de fazer as suas entradas de forma correta. Compreendeu? Você que quer fazer parte do treinamento, aproveite, os links estão aqui na descrição do vídeo, ali na minha página do YouTube, como você viu. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp, entrar em contato pelo Instagram, me siga lá. Vem fazer parte, aproveite essa super promoção. Assim que você fizer a aquisição, você já recebe o e-mail para fazer sua senha e começar a estudar e já ter suporte diretamente comigo. Não saia da aula sem deixar um like, não saia da aula sem se inscrever, sem ativar as notificações. E eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Ótima sexta-feira, fica com Deus. Fui!